Olá, bom dia, boa tarde para todas que estão assistindo. Estamos aqui eu, Josefina, Rosiane, para entrevistar Taíla Godoy, nossa querida amiga de muito tempo atrás. Na verdade, nós três somos de São Paulo, né? Mas a gente se encontrou de verdade na Bahia. Então, tem essa coincidência, assim. Eu e a Taíla estudamos na mesma escola, inclusive, mas a gente só se encontrou de fato em Salvador. E eu e a Rose nos encontramos em Caraíva, onde a Taíla também estava, por sinal. E nesse momento, a gente já faz 9 anos isso, e nós três agora somos mães. A Taíla é mãe de dois, da Pilar e do Benjamin. A Rose é mãe da Nizinga, que está aí presente. E eu sou mãe da Cora, que não está aqui por enquanto. Mas hoje a gente queria conversar com a Taíla sobre o projeto dela, da Bendita Semente, sobre saúde alimentar, consciência alimentar, ativismo alimentar. Então a gente vai fazer algumas perguntas para ela sobre esse projeto. E eu queria pedir para a Thay iniciar falando um pouco sobre como esse projeto se iniciou e se tem alguma relação com a maternidade, né? Como a maternidade em si é uma mudança tão grande na vida de uma mulher, né? E como a relação com o alimento influencia e influenciou esse projeto dela. Então, eu vou passar a palavra para a Thay. Obrigada, Thay, por vir conversar com a gente. Bom dia, gente. Obrigado vocês. Para mim é um prazer. Eu sou geminiana, né? Então a gente gosta de falar, né? E eu acho que essa coisa assim, né, de hoje a gente está dialogando com essas tecnologias assim, a gente traz para público conversas geniais que a gente tem tomando um café, né? Então eu gosto muito desse recurso assim, das lives, das entrevistas, é uma coisa que eu tenho feito bastante também. E, bom, meu nome é Taíla Godoy, sou mãe de duas crianças, de uma menina de 6 anos, de um menino de 3, que é uma criança atípica, autista, e, de fato, a maternidade dá um giro na nossa vida, né, que a gente nunca imagina, porque, por mais que nos contem, né, a gente sempre tem um pouco de uma idealização de que com a maternidade a gente vai conhecer um amor verdadeiro, né? E de repente, se não é bem assim, a gente já não sabe muito bem o que fazer, né? Então, acho que a maternidade, no fim das contas, para mim, ela foi e é uma grande oportunidade de me entender no mundo enquanto mulher, sabe? E, e aí, bom, essa coisa com a alimentação tem total relação com a maternidade, porque foi quando eu tive a Pilar e num primeiro momento, no primeiro 1 ano e 5 meses, eu fui mãe solo da Pilar. E, e aí, nesse começo, assim, nesse processo, o que aconteceu foi que eu virei praticamente uma dona de casa e mãe, né? Sozinha, criando ela, fui para o interior, fiz esse movimento, muito por causa do meu avô, que estava doente, que eu queria ficar próxima dele. E aí eu fiz esse movimento de ir morar no interior de São Paulo, e que foi uma decisão muito acertada, eu vejo, assim. Até hoje eu estou no interior e estou muito feliz com essa decisão, com essa escolha, assim. Mas, de fato, foi muito a partir daí, porque o comer, ele é algo cotidiano, né? É algo que a gente tem que fazer todos os dias, necessariamente, assim. E eu já tinha um pequeno olhar para isso, porque eu não comia carne desde os 13 anos, então, tipo, isso fazia parte da minha vida, mas foi com a maternidade que eu realmente mergulhei, assim, e que eu comecei a ir além também só dessa questão de não comer carne. Eu não comer carne não significa que eu me alimento bem, né? Tipo, só isso por si só não é suficiente. Então, e aí com a maternidade, principalmente depois dos 6 meses com a introdução alimentar, foi quando eu comecei realmente a olhar para isso como algo assim fundamental na minha vida, na vida da minha filha, e ir para a cozinha também foi assim para uma pessoa que estava extremamente sozinha, uma forma de, cara, de me cuidar, sabe? De me amar e de poder também ter as pessoas perto.
Era muito isso, assim, eu convidava todo mundo para ir em casa comer um bolo, sabe? Porque eu fazia o bolo e eu queria ter alguém em casa, porque eu ficava sozinha 24 horas. Então, tipo, uma visita que eu recebesse era assim um sopro na minha vida, sabe? Porque quando a gente vê nesse processo de estar sozinha, principalmente, a gente está o dia inteiro ali vivendo para a casa e para o filho, né? E, e aí a gente vai se perdendo um pouco nesse processo. Fiquei grávida com 22, né? Então, uma fase da vida, assim, também, que a gente tá querendo voar, né? E aí, de repente, me veio algo assim para me fixar, para me firmar, né? Então, essa foi a minha conexão com a cozinha. Comecei muito por conta desse movimento com a Pilar. E aí, minha casa também tinha um quintal, então a gente plantava. Tinha árvores frutíferas, eu tinha mamão, tinha caqui, jabuticaba. Então, tudo isso fazia muito parte do nosso dia a dia. A Pilar sempre estava na cozinha comigo, assim. Então, sempre me vendo, me observando, experimentando, comendo de tudo possível, imaginário, assim. E, e aí o Bendita Semente de Fato, ele nasceu quando eu comecei a namorar o Felipe, que é o pai de coração da Pilar, é a pessoa que cria a Pilar, e o pai biológico do Benjamin. E ele é cozinheiro também, não de profissão, mas é algo que ele fazia. Ele, de vez em quando ele trabalhava com isso. O forte dele era ser DJ mesmo, que ele sempre foi, mas ele tinha essa coisa com a comida. Assim. E chegou. E, e aí, quando a gente se conheceu, a gente estava muito nesse movimento, assim, de querer viver da cozinha, né? E aí, como os dois tinham muito essa pegada da cozinha mais saudável, ele se vê, gente, na tela, ele fica doido. Ô, filho, você saiu aqui do negócio? Peraí, vou te deixar aqui, ó. Bom, e aí foi mais ou menos junto com o namoro, foi nascendo a Bendita Semente, assim. Naquele momento, a gente estava num estudo muito forte da cozinha vegana e da alimentação viva. Então, por isso o nome também, Bendita Semente, que a base de tudo que a gente fazia eram sementes e grãos, assim. E aí começou essa jornada. Hoje ele já não faz mais parte, hoje, né, alguns anos depois, a coisa toda já mudou, mas é disso que eu vivo hoje, assim. É sobre isso que é minha vida, é sobre cozinhar e é sobre também tentar trazer informações a respeito da autonomia alimentar, de como o sistema alimentar funciona no país enfim, para mim a alimentação também é um ato político e é para isso que eu trabalho. Assim. Joelho, joelho, joelho. Ai, que massa. Conheço a sua história. Mas, rapidinho, você ainda tem cozinhado? Você ainda vende suas comidas ou isso já mudou Sim. também? Não, eu vivo disso. É assim que eu pago meus boletos no fim do mês, vendendo comida. Com a pandemia, tipo, teve que adaptar, né? Assim, mudou um pouco o esquema. Eu fazia muito evento, muita coisa fora. E hoje eu estou mais, assim, numa linha de encomendas, descongelados. A ideia foi, tipo assim, coisas que as pessoas possam ter em casa para às vezes, resolver uma refeição. Sabe, não é? A comida é trivial mesmo, assim, é do dia a dia. E tem dado super certo. Está sendo muito legal. A pandemia trouxe esse a mais, assim, para minha pequenininha empresa, que está sendo muito, muito bacana. E eu até quero continuar esse assunto, assim, em relação à pandemia, Thay, porque você começou a fazer as lives durante a pandemia, né? Ai, gente, nossas crianças, é isso, né? E eu acho que também o legal é isso, a gente tem tentado trabalhar com a maternidade, né? Tem tentado não, é o que a gente faz, trabalhar com a maternidade, né? Então a gente tem se reinventado nesse processo, né? E essas lives, Thay,
Você começou, as lives que você faz, por exemplo, tem uma que eu acho que são 3 episódios, né? De mulheres com a comida. E elas começaram na pandemia. Conta pra gente um pouquinho, assim, como você está conectando essas mulheres, assim, qual é a ideia dessas lives que você tem feito? Legal. Bom, essas lives, assim, foi as primeiras, né, lives que eu tô fazendo na página do Bendita Semente. Como eu estava dizendo, assim, no começo, eu fui entendendo também, assim, que a minha página, ela tinha um conteúdo de ativismo que interessava muito para as pessoas. Assim. Disso, né, de falar mesmo, como que funciona o sistema alimentar, como que é isso no Brasil, a questão dos agrotóxicos, dos pequenos produtores, da autonomia alimentar, da gente, né, ter que depender tanto da indústria para muitas coisas, assim. Então, eram debates que eu já trazia ali, né? E aí, durante a pandemia, na verdade, ano passado, eu moro em Bragança Paulista, e ano passado a gente fez um festival aqui, que foi o COME, Festival da Comida de Verdade. Foram 15 dias de programação na cidade, em vários pontos, assim. E eu digo que a gente saiu desse festival, assim, mais do que realizado, a gente saiu incomodado com um monte de coisa, sabe? Que surgiu ali, assim, dos encontros que a gente promoveu através da alimentação, assim. E aí a gente vinha num processo de montar o festival de 2020, e aí com a pandemia a gente até tentou fazer um formato online, mas a gente viu que não era muito isso. O nosso festival ele era muito mais sobre os encontros e sobre o que se proporcionava a partir desses encontros do que tipo conteúdo online, sabe? Não era muito essa ideia, assim. E aí, com a história do festival, a gente já vinha construindo alguns temas que a gente queria trazer para o festival desse ano. E um dos temas que a gente achava fundamental era discutir questão de gênero dentro da alimentação, né? Porque a gente sabe que a comida ela é algo que é sempre, ou na grande maioria das vezes, um espaço destinado de responsabilidade da mulher, né? Mais um espaço em que a mulher se responsabiliza e qualquer falha que aconteça nesse sentido vai ser uma culpa da mulher, né? Então, assim, a gente tinha essa vontade de falar sobre isso, assim, né? E de entender também que hoje a gente vive um lugar da gastronomia no Brasil em que os chefes assinam trabalhos que estão sendo feitos por pequenos agricultores, por mulheres cozinheiras, por refugiados que estão nas cozinhas, né? Porque as cozinhas profissionais têm uma mão de obra que é muito mal paga. Então, na maioria das vezes, são pessoas de periferia, são pessoas pretas. Então, é muito delicado, sabe? Porque é muito fácil arrancar o que é nosso, né? Você muda o nome e aquilo fica uma coisa legal, bacaninha, né? Então, a gente... Mato agora chama punk, né? Chama punk, porque daí você pode cobrar R$ 30 num maço de beldroega, que é mato, né? E que as tiazinhas no interior do Brasil nunca deixaram de usar. Né? Então, também não convencional para quem, né? Para quem que é não convencional? Para o chefe de São Paulo, eu acho que sim, é não convencional, né? Mas, enfim, então, tipo, por conta de todos esses atravessamentos, a gente veio com a história de que queria trazer a questão do feminismo e de gênero para o debate da comida. E aí eu tenho uma grande amiga, que é de um movimento feminista, que era uma das pessoas que a gente queria trazer para o festival. Como não ia rolar festival, eu falei, Nicole, vamos fazer uma live. Vamos fazer uma live lá no Bendita mesmo, vamos bater um papo sobre isso. E aí a live foi Comida e Feminismo, uma live assim que eu indico para todas as pessoas, tá lá no nosso IGTV, foi uma live que mudou minha vida, assim, me abriu o olho para muita coisa que eu sentia, mas não conseguia dar nome, sabe? Assim, e aí nessa live, eu terminei essa live com uma sensação de que eu precisava ocupar a minha página com mulheres também. De que a minha luta também era sobre isso, de que também era sobre feminismo, também era sobre ser mãe, também era sobre tudo isso. Assim.
E aí me veio essa ideia de não, então eu vou fazer uma série de lives sobre comida, mas que a comida não necessariamente seja o centro do debate. Então a gente traz diversas outras pautas, como desenvolvimento espiritual, a luta pelo direito à moradia, fotografia documental, distúrbios alimentares. A gente tem vários temas lá nas lives que se cruzam com a alimentação, mas que não necessariamente a comida é o centro, né? O principal dessas lives é dar voz e espaço para que mulheres possam contar suas histórias, suas lutas, e que a gente possa, né, mesmo que um trabalho de formiguinha, ir ampliando um pouco as narrativas, né, do mundo que a gente vive, que é o que vocês estão fazendo aqui. Né? Vocês, como mulheres mães, convidarem mulheres mães para falar sobre suas histórias, né? Porque, assim, chega de contarem a nossa história por nós, né? Tem que ser a gente narrando isso, porque o dia a dia, quem vive na pele é a gente. Só que a gente está tão ocupada sempre com as 1000 funções que a gente tem que fazer, que muitas vezes a gente não consegue nem criar esse espaço, né? De poder falar sobre isso, assim. Então, hoje a gente está aqui, a Rose com o bebê no peito, o meu bebê está ali, ó, no desenho para eu poder conversar com você, porque é isso, né? Então, acho que no fundo, mesmo que seja difícil, a gente tem que encontrar formas de construir cada vez mais esses espaços, assim, porque eu imagino que é um caminho, sabe? Ai, que lindo, tá? Eu amei ouvir você falar isso. Foi muito forte, assim, tipo, geminianos arrasando na lábia. Genial. Porque, sério, meu coração ficou. Porque é isso mesmo, é abrir o espaço para a gente falar nossa própria história, colocar nossa perspectiva, né? Porque eu acho que a maternidade, o lugar da mãe, ele é muito apagado, justamente por ser um momento tão de se recolher, sabe? O momento da gravidez, o momento do parto, o momento dos pequenininhos, a gente tem que estar muito para eles. Então, se colocar para o mundo fica de segundo plano, sabe? E isso acaba tirando a força das mulheres justamente por isso, porque a gente não tá tendo espaço para se colocar. Não tem espaço na minha vida, eu tô focada aqui, sabe? É isso que eu tenho que fazer, inclusive, é isso mesmo que a gente tem que fazer, tem que focar nas crianças, né? Mas eu queria comentar sobre isso também, porque, igual eu te mandei ontem a live da Laura Gutman, né? Ela fala muito isso, que a criança, ela nasce pura, sabe? E ela pode ser um guia para nós, para nossa própria saúde, sabe? Então, você observar como a criança, como o bebê lida com alimentos, por exemplo, é uma forma de você saber o que faz bem para ele e provavelmente para você também, sabe? Porque a gente já está tão intoxicado com esse mundo que a gente vive, cheio de veneno na comida, cheio de fumaça no ar, cheio de água contaminada, que a gente não sente mais. Só que a criança sente, porque ela tá pura ainda, sabe? Então eu queria colocar um pouco desse assunto, assim, sobre linkando com a autossuficiência, né, com a gente fazer na nossa própria casa aquilo que a gente sabe que é melhor, né, para nossa saúde, com o retorno à saúde mesmo, né? Porque nesse momento de pandemia, por exemplo, é um momento que as pessoas estão com muito medo, sabe? As notícias fazem as pessoas ficarem com medo e quererem se esconder nas suas casas e não entrar em contato com os outros. Só que um dos perigos disso é a gente colocar a responsabilidade apenas nos médicos, sabe? Apenas na comunidade científica, apenas nos hospitais. Sendo que eu acho que um dos grandes movimentos que, se a humanidade ganhar a luta e conseguir viver nesse planeta por mais tempo, a gente vai ter que trazer a responsabilidade para nós, sabe? Da nossa saúde. E eu acho que se você pudesse comentar um pouco sobre isso, sobre autossuficiência, saúde, alimentação, essas três coisas, eu acho que elas são, assim, muito importantes de a gente trazer para a discussão. Esse é um ponto que dá pano para manga, assim, viu? Porque também já passei por vários lugares dentro desse tema, assim, e hoje eu entendo que tem um pouco dos dois movimentos, sabe, Ju? Porque a gente falar sobre autonomia, escolha, e os caminhos que a gente enxerga que são melhores e de tomar responsabilidade para si,
Isso é um lugar de privilégio também. A gente tem uma possibilidade de fazer essa escolha. Porque se a pessoa tem que sair para trabalhar às 6 horas da manhã e vai voltar às 7 da noite, sabe? E aí vai comer a comida da fábrica lá, que o patrão está servindo lá, que sabe-se lá Deus o que tem para ela comer. E aí o filho fica na creche e depois fica com não sei quem, e ela chega em casa e não consegue nem olhar para o filho, né? São situações que são completamente diferentes. Então, eu acho sim que quem ocupa lugares de mais privilégio, a gente que nasceu com um mínimo de dignidade na vida, né? Porque é sobre dignidade também, né? Porque eu ter uma casa, eu existir num ambiente limpo, eu poder escolher minha comida, é um mínimo, né? Mas infelizmente é privilégio nesse momento que a gente vive, principalmente no Brasil, né? Então tem esse lugar assim, e aí eu acho que quem tem essa possibilidade de fazer escolha tem que fazer escolha de uma forma consciente. É assim, mais uma vez, é o mínimo que a gente faz, sabe? Porque você poder ter o acesso, né? Você poder ter a escolha de dar o seu dinheiro para o pequeno agricultor ou para uma grande empresa, e mesmo assim você não fazer e dar para a grande empresa, eu acho que é aí que entra essa coisa da autorresponsabilidade mesmo, assim, né? Mas a gente tem esse outro lado que é sistêmico mesmo, né? Então, eu acho que eu estou num ponto assim que eu estou entendendo que é um pouco como eu altero minha realidade e o que eu faço aqui do meu microambiente, e tem um outro lado que é política pública, cara. Porque assim, enquanto não tiver garantia de política pública, enquanto a mãe não tiver uma feira perto da casa dela para poder comprar alimento in natura, a gente não vai resolver muita coisa, né? Porque a política toda ela é estruturada de uma forma absolutamente genocida, né? A gente vive num regime de necropolítica e sempre se dá um jeito de matar a mesma galera, né? E aí, seja através da alimentação, seja através da segurança pública, seja através da violência obstétrica, das coisas que as mulheres passam no hospital público, né? Porque a gente tem aí dados muito claros de violência obstétrica, 80% acontecendo com mulheres pretas, né? Então, tipo, não é também o que a gente acha, é o que está posto, né? Tem um embate aí que já está rolando, e eu acho que é muito importante que a gente olhe para isso também, né? Que a gente também utilize desse privilégio que nos foi dado para, de repente, abrir uma porta para outras pessoas, sabe? Para trazer mais gente junto. Porque enquanto continuar mães morrendo, enquanto vai ser muito difícil, sabe? Vai ser muito difícil, assim, porque daí né, essa coisa você resolve ali no máximo a tua vida e a vida da tua família, assim. E sei lá, eu sou uma pessoa que eu não consigo. Para mim, tipo, estar bom para mim não é suficiente, sabe? Tipo, eu choro com injustiça, para mim não dá, é um bagulho que eu sofro, assim. Tanto que aproveitar aqui o espaço para dizer que aqui em Bragança eu tô saindo para co-vereadora numa chapa coletiva e feminista, uma chapa só de mulheres, e a gente está saindo justamente com essa ideia de precisamos ocupar esses espaços de poder também, porque ele é feito para nos dar medo. Existe um porquê da gente não estar lá. E é muito importante, e aí aquela história que a gente estava falando, da gente poder contar as nossas próprias histórias. A gente precisa alterar essa narrativa na política também. A história ser contada e decidida apenas por homens brancos ricos não vai resolver. Não vai. Vai ficar sempre ali, ó. Sempre ali. Precisa diversificar a cara da política também. É mais um espaço. E eu não acho que todo mundo tem que fazer isso. Não é isso. Mas eu sou uma pessoa que eu me sinto à vontade nesse lugar. Então eu vou para esse front também. Porque é isso, porque eu acredito que são esses dois caminhos, e a política pública ela é fundamental para a gente ter avanços tanto para as mulheres como para a alimentação, assim, no nosso país, sabe? Eu me empolgo, hein, gente? Vocês vão me fechando as Nada. janelinhas. Eu acho que eu ia perguntar bem nesse sentido, assim, como a gente consegue
tornar possível, né, esse acesso, pensando em diversidade, pensando em população, né, principalmente a população que não tem acesso, seja por informação, seja pelo preço, porque a gente entende que ainda os alimentos orgânicos, os alimentos mais saudáveis, não são acessíveis, né? Não chegam, né, em muitos lugares. E aí eu queria que você, bom, eu acho que você já respondeu muita coisa, mas pegar um gancho nisso, né? Pensando em política pública, mas não só na política pública, que eu acho que esse é um movimento que a gente já tem feito, né? Como que talvez a gente consiga conectar isso? Eu fico muito pensando, sabe? E também, eu acho que talvez seja uma das nossas últimas perguntas, para depois você falar um pouquinho assim, que a gente, pensando nessa realidade, que nem todos têm o privilégio e a oportunidade de escolher, né, uma alimentação assim. Se a gente consegue, mesmo assim, pensar em uma alimentação menos agressiva, menos traumática, mais saudável, não sei se mais saudável, assim, que cause menos prejuízo dentro de tudo que a gente tem, desse ciclo, né? De mercado, de compra, eu acho que talvez, assim, trazer um pouquinho pra gente, assim, algumas coisas mais práticas de dia a dia. Bom, eu acho assim, e também é isso, né, gente? É o que eu acho, tipo, X, né? Não sei muito mais do que sei, mas eu percebo assim que, bom, a gente está vivendo um momento bem tenebroso, né, nesse sentido, assim, tanto da luta das mulheres como da alimentação, assim, né? A gente tem 2 anos de gestão desse governo e mais de 800 novos agrotóxicos foram liberados no Brasil. A safra da soja de 2022 já está vendida, né? E aí o arroz está nesse preço que está, é óbvio, né? Que a gente só está abrindo pasto para plantar soja, para alimentar gado, essa loucura, né, gente? Então, tipo, é muito complicado falar sobre isso nesse momento, porque a gente está vivendo um movimento de retrocesso muito difícil, né? Os ativistas ambientais e da alimentação já há algum tempo são os que mais morrem no Brasil, né? Isso não é à toa, né? Porque a grande força que está lá é o agronegócio, que é a bancada ruralista, que é uma força muito bem estruturada, né? Uma briga muito feia, assim, de você entrar, mas muito necessária, porque ela está falando de um direito básico, né? Que é o acesso a uma alimentação digna. Então, assim, a gente está falando de algo que é, inclusive, constitucional, né? O acesso a um alimento bom, limpo e justo, né? Então, é meio tenebroso esse momento que a gente vive, assim, é complicadíssimo, né? Há 2 semanas atrás, a gente teve o Ministério da Agricultura pedindo para o Ministério da Saúde rever o Guia Alimentar da População Brasileira, que é um documento importantíssimo, que foi criado em 2014, na gestão do PT, que mesmo com todas as questões dessa gestão, porque também foi um governo que fechou com agronegócio pesado, assim, não dá para não falar sobre isso, né? Mas perto do que a gente está vivendo hoje, a gente conseguiu ter alguns avanços, né? Então, não tem nem como comparar. E o Guia Alimentar da População Brasileira foi um grande avanço. E aí, já respondendo a sua segunda pergunta, por quê? Porque o Guia Alimentar, ele trouxe uma classificação dos alimentos de uma forma bem didática, bem simples, para todo mundo entender aonde tem que estar a base dessa pirâmide aí, né? Que essas pirâmides alimentares, né? É trabalhado um pouco em cima disso, mas faz uma classificação que divide os alimentos em ultraprocessados, processados, minimamente processados e ingredientes in natura, e alimentos in natura. Então, ele classifica os alimentos nesses 4 segmentos. E o que o guia faz? Ele diz, a base da tua alimentação tem que ser alimentos in natura e minimamente processados. Processado, muito pouco, e ultraprocessado, se você puder, nunca. Porque não é alimento, é produto alimentício. Né? Algo que tem mais de 15, 16 coisas na sua composição e coisas que a gente não tem na nossa cozinha, porque, né,
glutamato de monossódico, eu não tenho aqui junto com o garam masala para fazer minha comida, né? Então é um pouco essa a ideia, né? Do que a gente tem na nossa cozinha, o que é a comida de verdade, esse conceito da comida de verdade, ele nasce bem forte depois da publicação desse guia, né? Foi quando a gente começou a entender mesmo o que seria essa comida de verdade, né? E essa diferenciação entre produto alimentício e alimentos. Então, a gente tem, por exemplo, essa experiência desse guia que indica para a população brasileira que não se consuma alimentos ultraprocessados, né? Ao mesmo tempo, ele também tem lá alguns parágrafos que falam sobre a redução do consumo de carne, que a redução do consumo ela é essencial para a sustentabilidade, por questão do efeito estufa, por questão de consumo de água, né, pelo impacto ambiental mesmo que esse tipo de produção gera nessa quantidade, né? E a gente entender que no Brasil a gente está exportando 60% da soja e do gado que a gente produz, né? Isso já contradiz o próprio agronegócio. Então, assim, não é o agronegócio que põe comida na mesa do brasileiro, não é. Porque a gente está vendendo mais da metade, né? 70% dos alimentos que vêm para o mercado, para a nossa mesa, vem da agricultura familiar, né? Não da agricultura orgânica, mas da agricultura familiar. E 20% apenas, 70% vem da agricultura familiar. E 20% do orçamento do Ministério da Agricultura vai para a agricultura familiar. 80% vai para o agronegócio. Então, assim, não tem a menor lógica, né? É uma coisa que não tem a menor lógica, assim. Se a gente não investir, por isso que eu bato na tecla da política pública, né? Porque se esses pequenos agricultores não têm um apoio governamental, né? Não é o consumidor consciente que vai ao trabalho do cara, não é, sabe? A gente faz, assim, um cisco, né? A gente, porque eu me incluo, porque eu consigo ir na feirinha de orgânico, eu vou, eu faço, eu compro os cosméticos das amigas, né? Todas as amigas que fazem algum tipo de coisa, eu consumo das amigas e tudo mais, mas, assim, isso é muito pequeno, né? Perto de toda essa relação sistêmica que a gente tem mesmo, assim. Então, um outro exemplo que eu acho que é interessante. Em São Paulo, a gente teve, há uns anos atrás, a experiência com a merenda escolar, né? A merenda escolar é um ponto de militância assim, que eu acho fundamental, porque é a alimentação das crianças que estão na escola pública, ou seja, é a maioria, e uma maioria que não tem acesso, né? Então, se a gente transforma essa refeição escolar em um lugar realmente de uma alimentação digna e saudável, a gente já vai transformar a realidade dessas crianças e a possibilidade delas chegar em casa com uma demanda diferente também é muito maior, né? Então, eu vejo a merenda escolar como um ponto, assim, muito chave para a gente discutir. Estão na escola pública, né? A grande maioria. Então, a gente mexe na base quando a gente vai falar de merenda escolar. E em São Paulo, a gente tem uma lei que garante não, né? Que pede que 30% da alimentação escolar venha da agricultura familiar, né? Então, 30% dos insumos que chegam lá na escola para as merendeiras vêm de pequenos agricultores, né? Isso é muito bacana. Aí, em São Paulo, o que aconteceu? Na gestão do Haddad, ele falou, vai ser da agricultura familiar, vai ser alimento agroecológico, orgânico e agroecológico. E aí, o que aconteceu? Muitos pequenos agricultores que produziam no convencional passaram, assim, a ter um incentivo de transformar sua produção para produção orgânica. Foi criado, inclusive, um selo de transição, que chamava Transição Agroecológica. Porque se você fosse esperar regulamentar tudo para ter uma produção agroecológica, para daí conseguir vender, né, você já perdeu aí meses sem pagar as contas no final do mês, o agricultor. Né? Então, criaram esse selo de transição, que eram para as pessoas poderem continuar vendendo, mesmo durante esse processo de tirar os venenos e ir mudando o seu tipo de produção. Isso foi super interessante. Assim, né? A gente tem dados de muitos produtores que começaram a fazer a transição para o alimento orgânico, porque eles sabiam que iam conseguir escoar. Né? Eles sabiam que eles iam conseguir vender, porque era dinheiro público da merenda escolar que ia comprar essa produção.
Então, é um exemplo interessante para a gente notar que se você dá um incentivo, se você cria um espaço e uma possibilidade, as pessoas vêm, entende? Não estão, os pequenos agricultores não estão nem pensando em produzir orgânico, porque é uma produção muito mais cara. E não vai ter acesso à linha de crédito para poder fazer isso. Né? Então, o cara vai ter que pôr do bolso dele? Aí não põe, entendeu? Aí ele fica naquele sistema que ele já está acostumado, como a família sempre fez, como ele sempre sabe. Ele não vai precisar se profissionalizar nesse sentido, né? Então, acaba mantendo as coisas do jeito que estão, né? Então, é muito interessante a gente ver como é possível, sabe? É possível, mas precisa de uma articulação entre sociedade civil e as políticas públicas, porque senão é um nadar contra a corrente, sabe? E aí, uma hora, a pessoa se frustra tanto que ela desiste. Que ninguém sobrevive se frustrando, né, gente? A gente precisa das pequenas vitórias para poder ter gás de seguir em frente, né? Seguir em frente na busca da felicidade mesmo, assim, não só da sobrevivência, né? Acho que é mais ou menos por aí, não sei se eu consegui responder. Super, consegui sim. E essa baixa, principalmente aqui em São Paulo, né, é super sentida, né, na alimentação. A Nzinga começou a ir para a escolinha e é isso, o cardápio é um cardápio super, tipo, pão, umas coisas super, tipo, que não tem todas empacotadinhas, assim, né? E aí a gente vê diretamente, né? Porque quando você tem uma escola de uma rede particular, as comidas são super selecionadas, tem um outro processo, né? Agora, quando você pensa na rede pública, né? Que tinha todo esse trabalho, para além de cuidar da saúde de quem come e pensando de quem compra também, né? Uma rede, aquela outra rede, só que uma rede legal, né? Um círculo legal, né? É muito legal, muito bom você ter trazido isso. E essa pesquisa, essa cartilha, onde tem acesso, como que a gente consegue baixar, depois você disponibiliza para a gente compartilhar? Super! Depois, quando vocês subirem a entrevista, pode deixar o link do guia na descrição. Ele é super fácil, ele tem PDF no Google. E a gente teve, né, 2 semanas atrás, um pedido da ministra Tereza Cristina pedindo para rever o guia alimentar para tirar a recomendação de não consumir ultraprocessados. Olha só, gente, é uma loucura, né? Como assim? Então a gente vai falar que ultraprocessado é bom, que todo mundo pode comer. Então, ela também questionava a questão da redução do consumo de carne, é óbvio, né? Que é bancada ruralista, que é mais gado mesmo para tudo quanto é lado. E aí rolou uma pressão popular super forte. Lá na minha página a gente postou um monte de coisa, assim, tava rolando um abaixo-assinado. Conseguimos 54 mil assinaturas e foi barrado por hora esse pedido da ministra. Então, ficou claro de que qualquer alteração no guia alimentar é responsabilidade do Ministério da Saúde, não do agronegócio, não da agricultura, né? Então, o guia ainda realmente se mantém da forma como ele foi criado em 2014 e ele tem acesso fácil, assim, dá para achar no Google. E aí a gente disponibiliza lá também, quando vocês subirem a entrevista, porque ele é muito acessível, sabe? Ele não é assim técnico, ele é feito para a população mesmo, sabe? Na época ele foi distribuído em escolas públicas de vários municípios, tipo, tem nas bibliotecas populares, porque ele é acessível, ele é colorido, ele é desenhado, sabe? Ele tem uma linguagem também que é muito legal, assim, para se trabalhar. Eu dou oficina também, eu já tirei várias ideias do guia para oficina com criança, por exemplo. Então, ele também traz recursos interessantes, assim, para a gente poder dialogar sobre alimentação com diferentes públicos, sabe? É muito legal. Demais, Thay. Obrigada. Foi muito gostoso conversar sobre tudo isso. Acho que, para fechar, não sei se a Rose tem mais alguma coisa para perguntar, mas eu acho que seria divertido se você pudesse, não sei se dica é uma palavra boa assim, né? Mas talvez uma receitinha,
sabe? Alguma coisa que você possa passar para as amigas, assim, que seja algo gostoso e saudável e que seja que você acha que as mães iam gostar, né? E as não mães também, mas algo que dê para fazer em casa, né? E que seja nutritivo, que seja algo gostoso de se fazer. Pode ser? Você me pegou de surpresa na receita, mas mas eu tenho duas dicas boas assim, que eu costumo falar em todo lugar que eu vou, em todos os espaços que me abrem um espaço de fala, assim, eu trago isso. Primeiro cozinha a sua comida, sabe? Se você tem essa possibilidade, cozinhe volta para a cozinha, porque ali é nesse cotidiano que a gente vai relembrando o que nossa avó fazia, o que a gente muitas vezes viu nossa mãe fazer, e a gente foi se desconectando por causa dessa correria da vida moderna. Então, voltar a ocupar esse espaço é muito importante. Você repara que as casas antigas são casas em que as cozinhas são grandes. Hoje em dia, as cozinhas são cada vez menores, né? Porque um micro-ondas e um congelador já resolve ali o problema. Então, eu faço esse exercício de cozinha, sabe? Se não dá para ser todo dia, tira um dia da semana, que é o dia que você vai preparar a sua refeição, você vai fazer uma comida para as pessoas que estão junto com você, né? Essa experiência de estar em contato com o alimento já é muito transformadora e pode ser um gatilho para grandes coisas, assim, a partir daí. Então, essa é uma dica número 1. E a outra dica que eu sempre dou também é assim, também dentro da possibilidade de cada um, mas vão à feira e não ao mercado, sabe? Vai ao mercado só para pegar aquelas coisas que você sabe que só vai ter no mercado mesmo. Mas a base da nossa alimentação vira uma feira livre, né? Porque mesmo que o produto ali não seja orgânico, é produto in natura, né? Às vezes, conversando com o feirante, você vai descobrindo. A gente tem um feirante aqui que vende banana e a gente compra a banana dele. E a banana dele é a banana do sítio, né? E aí a gente conversando e tudo, a gente viu que ele não põe nenhum tipo de veneno, né? A gente falou para ele, amigo, a sua banana é uma banana orgânica, é uma banana sem veneno, né? E, tipo, 2 semanas depois ele começou a levar a plaquinha, banana sem veneno, tipo... Que amor, nem ele mesmo sabia que ele tá produzindo uma coisa que, tipo, né? Então, esse contato com as pessoas, sabe? Tipo, essa coisa de você estar junto das pessoas. A comida é sobre esse encontro também, é sobre socializar, né? A gente cozinha para poder estar junto. É muito difícil você, né, querer parar tudo e fazer uma comida, tipo, só para você. Normalmente tem mais alguém aí nessa relação, né? Então, acho que esse espaço de ir para a feira e de conversar com as pessoas que vendem, conversar com os agricultores, é uma experiência muito legal. E de receita, Ju, bom, acho que uma coisa que eu faço muito de café da manhã são os creminhos de fruta, assim. Então, a base do nosso café da manhã é bater umas frutas, ou com algum leite vegetal, ou com um suco de laranja, com alguma coisa do tipo, e comer, tipo, como se fosse um iogurte, sabe? Bate as frutas e come igual iogurte. E aí, uma dica que eu dou é congelar as bananas. Pica a banana e guarda ela no freezer. Que daí, quando você for bater um creminho, por ela estar congelada, ele já vai dar uma consistência meio de sorvetinho, sabe? Um pouquinho de cacau e um pouquinho de água, você já vai ter um sorvetinho ali, que ele não fica naquela consistência muito tempo, mas comendo na hora, assim, é uma delícia. Então, acho que eu deixo essa dica aí para todo mundo fazer. Que delícia! Nossa, vou muito fazer isso. Amei. Inclusive, a gente fez o leite aquela vez, a gente bateu com amora e banana, a Cora amou. Eu faço granola aqui em casa, então a gente bota a granola em cima. Uma delícia. E acho que eu vou fechar com um comentário também da estudo da Laura Gutman, mas que é assim, as crianças, elas se alimentam através da brincadeira, né? O jogo é a alimentação da alma da criança. Assim, às vezes a criança não quer comer, mas se você cria um jogo, ela entra naquilo, sabe? Tipo, dá comida pro ursinho, dá comida pro cachorro, dá comida pro bebê, o bebê. Aí ele come. E para o adulto, a mesma alimentação da alma é a troca social, igual você falou, é a conversa. Então, não é muito pela comida, não é tanto pela comida, mas é aquele encontro das pessoas. E isso tem tudo a ver. Eu acho que a gente
nossa sociedade vai para uma individualização, agora nesse momento cada um na sua casa, só que eu acho que aos poucos a gente vai ter que retornar para a coletividade, sabe? E encarar os outros, né? Encarar as diferenças, encarar que, apesar das diferenças, estamos juntos aqui, né? E somos uma coisa só. Então, cuidar um do outro também, eu acho que é um propósito bem que está conectado com isso. E é isso, E que a gente se alimenta da diversidade também, né, Ju? Não é nem só perceber as diferenças, mas é entender que com as diferenças a gente é muito mais, né? E isso vale para as relações humanas, para as florestas, né? Quanto mais diverso, mais saúde, né, a gente tem naquele sistema, mais a vida se autossustenta. Então a gente precisa urgente criar formas de sustentar a vida, porque senão a gente vai acabar com os recursos do planeta e a humanidade vai se extinguir, porque não tem como. Ou a gente entende que é coletivo, que o processo é de todo mundo junto, ou vai dar ruim, já está dando, né? E isso pode ir se acelerando cada vez mais. Então é urgente que a gente olhe para isso. Né? E viva a diversidade. Ai, agradecida, muito mesmo, tá? Eu fico muito feliz em ver seu olhar, em entender o seu trabalho, assim, que tem todos esses recortes e que pensa, assim, né, nessa interseccionalidade também nas minorias, né, em representatividade. E eu acho que, para mim, por exemplo, a alimentação é muito isso, né? Eu acho que para as populações negras, né? Desde o processo de escravidão, de tudo aí, além das mulheres pretas, sim, meu amor, além das mulheres pretas elas sustentarem, né, esse rolê da comida, né, as mulheres pretas, as indígenas, porque eu acho que isso é uma coisa importante que não deve ser apagada, né, pensar em tudo que é alimentação hoje, todo esse processo de comida, de se alimentar, de alimentar em grupo, de cuidar da comunidade, ele vem aí de um processo de mulheres negras escravizadas, de mulheres indígenas, né, e daí vem esse rolê do genocídio, que eu acho muito legal quando você falou, eles roubam isso da gente, né, essa apropriação, esse capitalismo, né? Então, eu acho muito importante estar fazendo esse resgate, né? Entender como a alimentação faz parte, por exemplo, pensando nas matrizes africanas, cada santo tem uma comida, cada pessoa. Então, assim, a comida é muito para além de comer, né? Essa questão de socializar, essa questão de respeitar seu corpo, de cuidar do seu origem, de cuidar da sua religiosidade. E, João, intervenção aqui, de cuidar da sua religiosidade. Bom, é isso, muito agradecida mesmo por compartilhar. Espero que aí muito axé. E a Nizinga tá falando tchau. Obrigada, Thay. Obrigada, Rose. Eu vou fechar aqui. Seguimos na luta para a diversidade. Obrigada, queridas. Vamos que vamos. Obrigada.